Não é por algo mencionar a Bíblia que isso irá te edificar. Olá, eu sou a Dani Cadori, eu sou teóloga, escritora, criadora de conteúdo e aqui na internet eu compartilho sobre Jesus e a palavra. E nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês o porquê fazem alguns anos eu tomei a decisão de não ver mais filmes, séries ou até mesmo novelas, isso eu nunca vi, que eram baseadas e são baseadas na Bíblia. E o assunto desse vídeo surgiu porque nos últimos tempos eu tenho recebido muitas mensagens sobre a minha opinião sobre a série The Chosen, o porquê eu não assisto The Chosen, o que eu acho e todas essas questões. E como eu nunca vi, eu não posso opinar sobre a série. Concorda comigo, né? Eu não posso opinar se ela é fiel à Bíblia ou como os roteiristas tratam os textos bíblicos, eu não tenho como opinar sobre isso. E eu também não vou ver só para poder avaliar a série. E então eu decidi compartilhar os motivos que alguns anos atrás me levaram a decidir não ver mais filmes ou séries bíblicos. Mas, antes de eu compartilhar isso, vamos conversar um pouquinho, rapidamente, brevemente, sobre The Chosen. Eu, como já mencionei, eu não tenho como avaliar o que eu nunca vi. Não seria correto, coerente da minha parte e nem justo com a série que é produzida. Mas algo eu percebi. Muitas pessoas que me escrevem colocam eu ver a série como praticamente uma necessidade, algo que eu deveria fazer por ser cristã. E aqui eu acho que mora um grande problema. Quando eu respondi que eu não vi a série e também não iria ver, eu recebi mensagens do tipo, que pena, você está deixando de ser edificada e todas essas questões. E eu acho muito complicado quando nós começamos a colocar coisas que podem até um certo nível ser uma ferramenta para a gente compreender um texto bíblico como essencial. Ver uma série não é essencial para a nossa fé. Ver uma série não é o que vai mudar a nossa vida com Jesus. E se você diz que uma série é o que está mudando e moldando o seu relacionamento com Jesus, eu acho que é importante refletir qual é o lugar que a palavra que o próprio Deus nos entregou ocupa na sua vida. Eu também acho importante falar que eu não estou nesse vídeo querendo dizer que você não deve mais ver The Chosen ou qualquer filme ou série sobre a Bíblia. Eu só quero compartilhar os meus pontos. Mas o que eu acho, e isso eu quero frisar, é que você não pode e não deve trocar sua leitura bíblica, trocar aquilo que Deus te chama a fazer diariamente, ler a Bíblia, orar, comunhão, vida em comunidade, por uma série. E isso eu acho que deve ser prestado atenção, porque corre o risco, muitas vezes, de nós assistirmos algo e nós colocarmos esse algo no lugar da nossa leitura bíblica, ou no lugar do nosso papel de nós construirmos uma relação com o Senhor. Ou no lugar do nosso dever de ler as Escrituras e interpretar as Escrituras. Então esse é o meu alerta. Que você pode de fato ver a série, você pode até mesmo ser edificado por ela, eu não sei o conteúdo, então suponho que talvez você possa ser. Mas você não deve permitir que algo que não é a palavra de Deus molde a sua visão sobre Deus, molde a sua leitura bíblica. Porque, como eu vou mencionar nos meus motivos, uma série ou um filme bíblico, para que tenha narrativa, para que tenha enredo, necessariamente vai ter inserção de textos e falas e também vai passar pela interpretação de quem está escrevendo, quem é o diretor, quem é o roteirista. Porque existem diversas coisas que nós não fizemos ideia de como foi. Por exemplo, existem diversos textos bíblicos que nós podemos somente imaginar a expressão de Jesus, a fisionomia de Jesus, mas nós não temos como afirmar com absoluta certeza que ele falou em determinado tom de voz, que ele falou com determinada expressão em seu rosto. Então tudo isso são suposições quando nós vemos em uma série ou em um filme. E se você assiste séries ou filmes bíblicos, você precisa ver tendo plena consciência de que aquilo que você está vendo não necessariamente é o que aconteceu. Não necessariamente revela a maneira que Cristo se portou, porque é óbvio que para acontecer um enredo, todas essas coisas precisam ser inseridas. Então, se você decide ver, se você acha que isso é bom para você e que é um bom uso do seu tempo,
Esteja atento para que isso não ocupe o lugar da palavra e que também você não comece a olhar para a palavra, para olhar para a vontade revelada de Deus na palavra, com base em coisas que você viu e que passou pela interpretação de outras pessoas que muitas vezes nem são cristãs. Outro ponto que eu acho que vale a pena falar é que a sua experiência não deve ser imposta para as outras pessoas. Se você viu algo e foi abençoada, se você leu um livro e foi abençoada, se você fez uma viagem e nela você foi abençoada e edificada porque você viu a imensidão da criação de Deus, isso não é uma regra que todas as pessoas vão precisar fazer o mesmo. Você pode ler um ótimo livro e esse livro te edificar e te aproximar do Senhor, mas não é regra que todos os outros cristãos vão precisar ler esse mesmo livro. A não ser que esse mesmo livro seja a Bíblia, daí sim. Mas se for um outro livro, não é uma regra, porque a sua experiência não é uma regra. Da mesma forma, se você viajou para um lugar e viu uma paisagem que te abençoou, não significa que todas as outras pessoas que seguem Jesus precisam ir para esse lugar para serem abençoadas. Existem coisas que sim, todos nós devemos fazer na nossa caminhada de fé, mas nós não devemos correr o risco de colocar coisas que foram boas para nós, nos aproximaram do Senhor, como uma regra que os outros também precisam fazer exatamente dessa determinada forma, se a Bíblia não está falando que as pessoas devem fazer dessa determinada forma. Então, no momento que você é abençoado, vamos supor, por uma série, vamos supor por The Chosen, e você começa a dizer que todos os cristãos devem ver, que um cristão vai separar um tempo para ver, que isso vai edificar todas as pessoas. É um pouco complicado, porque de certa forma você está dizendo que uma série vai fazer aquilo que é o papel da Bíblia fazer. Então ela pode ter te edificado, te abençoado, mas não necessariamente vai fazer isso com todas as pessoas. Então, que a gente tenha muito cuidado quando a gente vai compartilhar algo que nos abençoou, para que a gente não coloque isso como se fosse uma doutrina, uma regra, uma obrigação e um dever dos outros também fazerem, porque não é. E já que eu tô falando sobre como esse compartilhar de que todas as pessoas devem fazer algo é prejudicial, eu quero te chamar a refletir se talvez você também não está vendo algo ou até lendo algo somente porque você acha que você precisa, sendo que na verdade você nunca parou para analisar se isso é algo que te convém, se isso é algo que te edifica, se isso é algo que realmente está te aproximando do Senhor. Ou se você somente vê uma série, lê um livro, porque alguém falou que isso edificou ela e que todos os cristãos deveriam ver, então você se sente na obrigação. Sendo que talvez você seria muito mais edificada se nesse tempo você estivesse fazendo ou vendo outras coisas. Então o meu convite é que você pondere. Você vê a série, pondere, isso te edifica realmente? Ou você somente vê porque alguém falou que você deveria ver? E antes de mencionar os meus pontos do porquê eu não vejo séries como The Chosen, eu acho importante a gente lembrar das conhecidas e marcadas palavras de Paulo. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Eu sei, essas palavras, por serem muito repetidas, muitas vezes nós nem prestamos atenção nelas. E aqui Paulo está dizendo que existem muitas coisas que não são propriamente condenadas pela Bíblia, mas que elas não são convenientes. Que elas não são condenadas, mas que em nada elas edificam. E para que a gente saiba quais são essas coisas que podem nos ser lícitas, até mesmo como ver uma série, mas que não nos edificam, nós precisamos tirar alguns minutos para refletir e ponderar. É extremamente importante que nós ponderemos como nós estamos usando o nosso tempo, quais escolhas nós estamos fazendo e se de fato as coisas que nós escolhemos fazer nos edificam ou se elas acabam sendo até mesmo algo que nos afasta do Senhor ou nos faz ter uma visão deturpada do Senhor. Então, finalmente, os motivos pelos quais eu não vejo filmes e séries que retratam histórias bíblicas. O primeiro deles, eu sou uma pessoa visual. Sim, eu tenho uma memória visual que beira o absurdo. Basicamente, eu consigo me recordar da roupa que uma amiga minha usou há 2 anos atrás num aniversário. Se eu fecho os olhos, eu vejo a roupa. Eu consigo me lembrar de placas, imagens com muita facilidade. Eu tenho uma memória visual muito grande. Então eu gravo coisas que eu vejo muito mais do que coisas que eu leio. E eu tenho plena clareza disso. E esse é um dos principais motivos que me fazem não ver filmes e séries. Por quê? Como eu já mencionei, existem as inserções de diálogo, existem as inserções de cenas, existem diversas inserções.
E por eu ser uma pessoa muitíssimo mais visual, é provável que de alguma forma eu comece a achar que aquilo que eu vi, que é uma inserção, é o que está na palavra. Porque o visual na minha vida costuma sobressair ao que eu li. Então, isso já é um motivo suficiente para eu não ver coisas que podem atrapalhar a minha leitura bíblica e também a maneira que eu gravo o texto bíblico e me recordo do texto bíblico para depois mencionar o texto bíblico. Então, por eu ser uma pessoa visual, eu sei que isso me prejudicaria muito nessa área. O segundo ponto, e esse eu acho que eu já mencionei diversas vezes, é que eu não me sinto nada confortável com a inserção de diálogos. Eu não me sinto nada confortável com a inserção também de reações, características, de falas, com inserções na passagem bíblica. E eu reconheço que é impossível ocorrer um enredo, ocorrer uma narrativa de um filme ou de uma série sem que isso aconteça. Eu reconheço isso. Porque, de fato, o texto bíblico ele não foi escrito para ser um filme ou uma série. Então, quando ele é adaptado, ele necessita de inserções. E eu não me sinto confortável com essas inserções, porque é algo que me gera incômodo e estranhamento. E isso me leva para o terceiro ponto. Por eu me sentir extremamente desconfortável diante das inserções de diálogos, reações, você já entendeu, né? Eu acabo não desfrutando do que eu estou vendo. Eu acabo o tempo inteiro observando se isso está na Bíblia, não está na Bíblia, se eu acredito que essa reação é coerente, se essa reação não é coerente. Resumindo, é chato pra mim. Dani, você está falando que é chato pra você ver filmes e séries bíblicas? Sim, é chato pra mim. Porque eu não desfruto, eu não descanso, eu nem ao menos me divirto. Eu simplesmente estou em uma constante análise de é bíblico, não é bíblico, é bíblico, não é bíblico. E fazendo isso, ninguém consegue desfrutar. E ao mesmo tempo, eu também não quero desligar o meu sensor de é bíblico ou não é bíblico e só ver a série, porque eu sei que muitas coisas que não são bíblicas podem acabar ficando gravadas de uma maneira que não deveriam na minha mente. O quarto ponto, e isso é algo que muitas irmãs já me escreveram compartilhando o que aconteceram com elas, é que eu não quero que a imagem de um ator fique gravada na minha mente. Também já recebi um monte de imagens assim, eu vejo The Chosen, vi todas as temporadas e a imagem não ficou na minha mente. Existem pessoas que me dizem, vi uma temporada e não consigo me desvincular da imagem de Jesus, do ator. Então assim, não é por você não ficar com a imagem vinculada que outra pessoa não vai ficar. Combinado, né? E eu, novamente, sou visual e é muito provável que eu fique com a imagem de um ator na minha mente como se ele fosse Jesus. E eu até mesmo já escutei pessoas dizendo assim, quando eu oro para Jesus, eu imagino a imagem do ator. E eu acho isso muito complicado. Acho isso muito complicado porque nós estamos, de alguma forma, atrelando a imagem de um Deus santo a uma pessoa pecadora. Dani, não concordo com você, tudo bem. Ai, gente, basicamente o Café com Dani eu falo o que eu acho. Se você quer discordar, discorda. Fica tranquila, pode discordar. Mas é isso, eu acho extremamente perigoso quando pessoas começam a vincular uma imagem de uma pessoa pecadora, falha, com a imagem de Jesus. O quinto ponto, e esse eu digo para as pessoas que me falam assim, Dani, mas você está deixando de ser edificada. Eu prefiro usar o meu tempo com algo que eu sei que de fato vai me edificar e me aproximar do Senhor e que também eu amo fazer. E pra falar a verdade, eu desfruto mais do que a minha constante análise de é bíblico ou não é bíblico. Que é então ler a Bíblia. E indo além, nós temos tempo limitado. Existe uma pilha de livros que eu tenho que eu quero ler e eu ainda não consegui chegar neles pra ler. Existem outros filmes e séries que eu quero ler e eu não consegui. Existem museus que eu quero visitar e eu não consegui visitar. Então, não adianta eu querer me forçar a ver algo que eu sinto que não vai me edificar em nada, que não faz sentido pra mim, porque todos estão vendo, sendo que existem outras coisas que eu sei que me edificam muito mais. Então eu prefiro, nesse tempo que eu separo no meu dia para me aproximar de Jesus, conhecer a palavra, ler a Bíblia, ler livros, mas não ver filmes e séries. E eu sei que isso pode parecer papo de gente chata, e eu sou um pouco chata mesmo, tá? Mas eu acho importante que nós ponderemos as coisas, como eu já falei, e saibamos discernir o que vai nos edificar e o que não vai nos edificar. E foquemos o nosso tempo em coisas que de fato vão nos edificar. Novamente, eu não estou dizendo pra você que você não deve ver a série, porque eu não vi o conteúdo pra julgar o quão longe da Bíblia ele vai, o quantas inserções ele tem, qual é o nível da inserção, mas o que eu estou compartilhando aqui é que eu
não me sinto confortável. E me recordo de muitos anos da minha vida não ter me sentido confortável, ser nova na minha fé, nova em conhecimento bíblico também, e me senti muitas vezes culpada por não gostar de ver esse tipo de conteúdo. Eu de fato me culpava. E talvez muitas pessoas que estão vendo esse vídeo se culpam por não gostar de ver uma série como The Chosen, ou por optar em não ver, ou por não ver um filme bíblico. E a verdade é que isso não é essencial para a nossa vida com Deus. Não sendo essencial para a nossa vida com Deus, não existe a obrigatoriedade de você fazer. Então, meu convite é que você sonde o seu coração. Observe os motivos pelos quais você não se sente confortável. Observe também os motivos pelos quais você se sente tão atraída. Será que é porque na leitura bíblica você não se empenha o suficiente para adquirir conhecimento? Será que é porque você desfruta mais das inserções e das reações do que você desfruta do texto bíblico? Será que é porque ver uma série ou um filme alivia sua consciência depois de você passar muito tempo sem ler a Bíblia e não fazer outras coisas que a palavra de fato nos ordena a fazer? Ou talvez você de fato seja edificada. E esse vídeo é um convite para que nós não vivamos aderindo a tudo que as pessoas nos falam, mas que nós tenhamos uma vida de ponderação, onde nós julgamos o que nos convém e o que não nos convém, o que nos edifica e o que não nos edifica. E eu te convido a fazer isso também com aquilo que você assiste. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, não deixe de deixar seu like, curtir, comentar e eu te encontro aqui no próximo vídeo. Até mais!